Amém? Glória a Deus. Isaías 48. Isaías 48, onde diz a palavra do Senhor. No versículo 1 diz: ouve isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, que saíste das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade e em justiça. No versículo 17 vai dizer assim: assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como ondas do mar. E no capítulo 49, na segunda parte do versículo 23, diz: então saberá que eu sou o Senhor, que os que confiam em mim não serão confundidos. Amém? Glória a Deus! Então, meus irmãos, Deus, o que Ele quer falar conosco através desta palavra esta noite? Deus quer nos ensinar, meus irmãos, que nós não devemos agir como agiu ali o povo de Israel, porque o povo de Israel era o povo escolhido de Deus, ao qual o Senhor chamava pelo nome, assim como Deus nos chama pelo nome, meus irmãos. Era um povo escolhido por Deus, era um povo, meus irmãos, que conhecia a Deus, mas que confessava a Deus apenas da boca para fora, como ele diz aqui, não confessava em verdade e em justiça. E o que Deus quer de nós, o que Deus está nos ensinando, é que Ele quer que a gente venha confessar o nome do Senhor em verdade, meus irmãos. Porque, meus irmãos, o que aquele povo fazia? Eles confessavam, mas não da boca para fora, ou seja, é aquele povo que só fala da boca para fora, mas não vive verdadeiramente em Cristo Jesus. E o que é a gente viver verdadeiramente em Cristo Jesus? Como ele diz aqui no versículo 17 a 18, nós devemos, meus irmãos, dar ouvidos ao Senhor, meus irmãos, seguir aos mandamentos do Senhor, ou seja, a palavra do Senhor. Ter uma vida, meus irmãos, segundo a palavra de Deus. Dar ouvidos ao Senhor, nosso Deus. Meus irmãos, quando nós confessamos verdadeiramente a Jesus, todas as decisões que nós tomamos em nossas vidas, nós não tomamos mais por nós mesmos. Não, em tudo nós devemos consultar a Deus em oração, o que Deus quer, o que nós devemos fazer. E assim Deus, Ele vai nos guiar segundo a sua vontade, meus irmãos. Então isso é viver verdadeiramente em Cristo, viver uma vida de comunhão com Cristo, meus irmãos, em oração, em dedicação ao nosso tempo, ao Senhor nosso Deus. Então é isso que Deus está falando conosco, meus irmãos, nessa noite. Porque assim como para o povo de Israel Ele teve promessa, para nossas vidas, Deus também tem promessa para nossas vidas. E Ele quer cumprir, Ele tem pressa em cumprir as suas promessas. Mas para isso, meus irmãos, Ele está nos advertindo essa noite, que nós vamos dar ouvidos ao Senhor nosso Deus, e que nós vamos confessar verdadeiramente a Deus, e não apenas da boca para fora. Como ele disse no versículo 23, na segunda parte do versículo 23. Então saberás que eu sou o Senhor, e os que confiam em mim não serão confundidos. Então que nós sejamos desses, meus irmãos, e confiam no Senhor, que vivemos verdadeiramente ao nosso Deus, porque nós não seremos confundidos, mas nós viveremos as promessas que Deus tem para nossas vidas. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que eu deixo nessa noite para os irmãos meditarem na palavra do Senhor, na palavra da salvação. Glória a Deus.